A pequena cidade de Vale Sereno não era como as outras. Escondida entre montanhas íngremes e abraçada por uma floresta tão densa que os locais a chamavam de Mata dos Sussurros, ela parecia existir em uma bolha de tempo. Seus telhados de ardósia, as ruas de paralelepípedos e o cheiro constante de pinho e umidade davam-lhe um ar de conto de fadas antigo. Mas por trás da beleza pitoresca, Vale Sereno carregava um fardo, uma ferida aberta que se manifestava a cada 7 anos. Era quando uma criança desaparecia, silenciosamente, sem rastros, como se o chão se abrisse e a engolisse, ou as árvores as reivindicassem. Ninguém falava sobre isso abertamente. O tema era um tabu, uma cicatriz coletiva que a comunidade preferia ignorar. Mas o medo... o medo era um véu invisível, palpável, especialmente quando o 7º ano do ciclo estava prestes a se fechar. Os mais velhos, com suas vozes trêmulas, sussurravam histórias ao redor das lareiras nas noites de inverno. Contavam sobre uma criatura antiga, um sombra verde, que habitava as profundezas da Mata dos Sussurros, exigindo um tributo para saciar sua fome ou manter a cidade a salvo de uma fúria ancestral. Para os jovens eram apenas fábulas, mas o pavor nos olhos dos adultos era inegável. Lia, com seus 16 anos e uma mente mais curiosa do que a maioria, nunca aceitou a inércia da cidade. Cresceu vendo o medo e a resignação, mas seu espírito inquieto se recusava a se curvar a uma superstição sem provas. Seus amigos, o grupo inseparável que se reunia no velho celeiro abandonado nos limites da cidade, compartilhavam de seu ceticismo, embora a tensão no ar fosse inegável. Mateus, o atleta forte e leal, mas com um traço de superstição que o fazia hesitar diante do desconhecido. Clara, a lógica do grupo, uma rata de biblioteca que acreditava que toda anomalia tinha uma explicação científica, mesmo que ainda não descoberta. E Tiago, o mais quieto, mas o mais perspicaz, com uma capacidade quase sobrenatural de notar detalhes que os outros ignoravam, e um mapa mental da floresta que rivalizava com os mais experientes caçadores. Naquele ano, o 7º desde o desaparecimento de Pedrinho, um garoto de 5 anos que parecia ter evaporado enquanto brincava perto da floresta, o ar em Vale Sereno estava mais pesado do que nunca. As mães não deixavam seus filhos brincarem desacompanhados na praça. As portas eram trancadas mais cedo, um silêncio ansioso se espalhava, sufocando as risadas. Foi em uma tarde cinzenta no celeiro que Lia desabou. Não aguento mais. Outra criança vai sumir, Mateus, e todos vão suspirar de alívio por não ser o filho deles. Não podemos ser como eles. Mateus esfregou a nuca, incomodado. Mas Lia, e se for verdade? Minha avó jura que viu sombras se movendo diferente nas noites do ciclo. E se mexermos com algo que não entendemos? Clara fechou o volume grosso de Botânica da região serrana que estava lendo. Mateus, por favor, criaturas míticas não levam crianças, pessoas levam crianças. Ou talvez algum fenômeno natural que ninguém compreendeu ainda. Temos que investigar, sim, mas com a cabeça fria, não com as histórias de assombração. Tiago, que observava atentamente um ninho de pássaros no telhado, baixou os olhos para o grupo. As crianças sempre desaparecem na primavera, perto da época da primeira grande colheita de pinhas, e sempre as que costumam brincar mais perto da orla da Mata dos Sussurros, ou que se aventuram um pouco dentro dela. Pedrinho adorava pegar amoras silvestres, a Maria, 7 anos antes dele também, e o Daniel, antes dela, era obcecado por borboletas raras que só se encontram em clareiras mais profundas. A observação de Tiago, tão precisa e fria, atingiu Lia como um raio. Não era aleatório. Havia um padrão, uma metodologia macabra. Então não é um monstro aleatório. Há um local e um tempo. Temos que ir à floresta, e rápido. O ciclo se fecha em 2 semanas. A ideia de adentrar a temida Mata dos Sussurros, o coração das lendas, causou um arrepio coletivo. Mateus engoliu em seco.
Clara sentiu uma pontada de medo, mas a lógica de encontrar uma explicação prevaleceu. A urgência era real. Eles não podiam mais esperar. Na madrugada seguinte, antes que o primeiro raio de sol ousasse romper as montanhas, os quatro se encontraram na entrada da Mata dos Sussurros. A floresta, imponente e ancestral, parecia respirar. Os galhos retorcidos das árvores mais antigas, os pinheiros que arranhavam o céu cinzento, tudo dava a sensação de que a floresta estava observando. O ar era úmido e pesado, com o cheiro de terra molhada, musgo e um perfume adocicado e estranho que Tiago notou, mas não conseguiu identificar. Armados com uma velha bússola que Mateus havia herdado do avô caçador, um mapa desbotado da região serrana que Clara encontrou na biblioteca, com anotações à mão em tinta já quase invisível, e a intuição afiada de Tiago, eles se embrenharam na floresta. A cada passo, o farfalhar das folhas sob seus pés era o único som, quebrando um silêncio que parecia absorver qualquer outro ruído. Eles seguiram trilhas antigas, quase apagadas pelo tempo, guiados pelas observações de Tiago sobre onde as crianças desaparecidas costumavam brincar. Quanto mais fundo se embrenhavam, mais a atmosfera se tornava opressora. A luz do sol lutava para penetrar a densa copa, transformando o dia em um crepúsculo eterno. O vento frio sussurrava entre os galhos, não como brisa, mas como um coro de vozes inaudíveis, a própria Mata dos Sussurros parecendo falar. É estranho. Não há nenhum rastro de animais grandes aqui, Mateus murmurou, acostumado aos sons da floresta. E o cheiro está ficando mais forte. Clara consultava seu mapa, comparando-o com o terreno. Este é um ponto onde várias nascentes se encontram. A parte mais antiga da floresta, intocada, e onde a Maria e o Daniel foram vistos pela última vez. No final da tarde, exaustos e sem encontrar nada além da densa vegetação e da paisagem cada vez mais fechada, eles decidiram fazer uma pausa perto de um riacho de águas escuras. Enquanto comiam os sanduíches que haviam trazido, Lia notou algo peculiar. Na base de uma árvore antiga, cujo tronco era mais largo e retorcido do que qualquer outra que haviam visto, havia uma série de pequenos objetos, não aleatoriamente espalhados, mas dispostos quase ritualisticamente. Brinquedos quebrados, pedaços de tecido desbotado, um pequeno sapato de criança. Eram velhos, desgastados pela umidade, mas inegavelmente pertenciam às crianças desaparecidas. Um calafrio percorreu a espinha de Lia. Ela se aproximou lentamente, seus olhos fixos nos pertences. São deles. Os outros se aproximaram, e o silêncio que se seguiu foi pesado, carregado com a verdade implícita naqueles objetos. Eram os tributos da lenda. De repente, um som quebrou o silêncio da floresta. Um farfalhar alto nas folhas, seguido por um estalo de galho quebrando, não muito longe dali. Os quatro adolescentes se encolheram, seus corações batendo descompassadamente. Algo estava se movendo, e não parecia ser um animal comum. O farfalhar cessou tão abruptamente quanto começou, deixando um silêncio ainda mais opressor pairar sobre o grupo. Mateus agarrou o galho grosso que usava como cajado, os músculos tensos. Clara cerrou os punhos, seus olhos varrendo a densa vegetação em busca da fonte do som. Tiago permaneceu imóvel, sua audição aguçada, tentando captar o menor sussurro, o mais leve movimento. Lia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A lenda que tanto questionavam parecia estar se materializando. Lentamente, com cautela e sob a orientação de Tiago, eles se moveram na direção do som. Cada passo era uma aposta, o farfalhar das folhas secas parecendo amplificado no silêncio da floresta. Depois de alguns metros tensos, a vegetação se abriu para uma pequena clareira, o mesmo local onde o cheiro adocicado era mais forte. No centro da clareira não havia um monstro de lendas, mas uma cena que causou um choque ainda maior.
Presa à base de outra árvore milenar, tão retorcida quanto a que abrigava os brinquedos, estava uma gaiola rústica, feita de galhos entrelaçados e cipós resistentes. E dentro dela, acurrucado e choramingando baixinho, estava um menino. Seus cabelos eram escuros e desalinhados. Seus olhos, arregalados de terror, não pareciam ter mais de 6 ou 7 anos. Ele vestia roupas simples e surradas, e seus pequenos braços abraçavam os joelhos magros. É o Pedro que sumiu no ano passado, sussurrou Clara, engasgando-se com as palavras. Ela reconheceu as roupas que a mãe do garoto havia descrito nos cartazes espalhados pela cidade, que já haviam desbotado com o tempo. A incredulidade e a fúria tomaram conta do grupo. Uma gaiola, uma criança presa. Não era uma criatura mítica, mas uma prisão humana. Mas quem teria a crueldade de fazer algo assim? E por que o segredo era tão bem guardado pela cidade? Enquanto tentavam se aproximar da gaiola sem assustar ainda mais o menino, ouviram outro som, desta vez mais distante, mas inconfundível. O som de passos pesados e lentos se aproximando pela floresta. Tiago fez um gesto urgente para que todos se escondessem atrás de arbustos densos e de um aglomerado de pedras musgosas. O medo apertou o peito de Lia. Se havia alguém mantendo o menino preso, essa pessoa provavelmente era responsável pelos outros desaparecimentos também. Os passos se aproximaram, e a figura que surgiu na clareira não era a de um monstro, mas a de um homem. Alto e corpulento, com um rosto marcado pelo tempo e uma expressão sombria, quase dolorida. Ele vestia roupas de caça surradas e carregava uma espingarda enferrujada no ombro, mas a arma parecia um fardo, não uma ameaça. Ao se aproximar da gaiola, ele suspirou pesadamente e murmurou algo inaudível. O homem tirou um pedaço de pão seco e um pequeno cantil de água do bolso, oferecendo-os ao menino através das grades da gaiola. O garoto hesitou por um momento, mas a fome e a sede venceram o medo, e ele pegou a oferta, devorando-a rapidamente. A cena era confusa, destoava de qualquer ideia de sequestro cruel. Não havia maldade nos gestos do homem, apenas uma tristeza palpável. Elias era o nome que ele usaria. Lia não aguentou. A urgência de entender o que estava acontecendo, de ajudar o menino, superou o medo. Ignorando os olhares desesperados de seus amigos, ela saiu de seu esconderijo. "Quem é você? E por que o menino está preso?" perguntou, sua voz ecoando na clareira silenciosa, surpreendentemente firme. O homem se assustou, girando bruscamente e apontando a espingarda para Lia. Seus olhos se arregalaram ao ver os adolescentes, e a surpresa substituiu a ameaça. "Quem são vocês? O que estão fazendo aqui?" rosnou a voz rouca e desconfiada, mas sem a fúria que esperavam. "Nós somos de Vale Sereno. Viemos procurar entender a lenda da criança perdida", respondeu Lia, tentando manter a compostura. O homem baixou lentamente a arma, um misto de surpresa e resignação tomando conta de seu rosto. Ele olhou para o menino na gaiola, depois de volta para os adolescentes, como se ponderasse algo muito antigo e pesado. "A lenda..." Ele murmurou, a voz quase um lamento. "Vocês são jovens demais para se preocuparem com velhas histórias. Mas as crianças desaparecem de verdade, a cada 7 anos, insistiu Lia, a indignação crescendo. O homem suspirou novamente, um som pesado e carregado de dor ancestral. Ele se sentou em um tronco caído, a espingarda apoiada ao lado, a imagem da tristeza encarnada. "Meu nome é Elias, e este menino é a razão pela qual a lenda existe, ou melhor, a razão pela qual ela se perpetua." Ele hesitou por um momento, como se as palavras fossem difíceis de pronunciar, tingidas com a culpa de gerações. "Há muitos anos, antes mesmo de meus avós nascerem, uma doença terrível e desconhecida assolou o Vale Sereno, uma praga que afetava principalmente as crianças. A febre alta, delírios e um enfraquecimento que as consumia rapidamente.
Muitas morreram, as colheitas falharam, as fontes secaram. A cidade estava à beira da ruína total. Naquela época, havia uma mulher, uma velha curandeira que vivia isolada no coração mais profundo da floresta. As pessoas, em sua ignorância e medo, a chamavam de bruxa, Malvina. Elias fez uma pausa, o olhar perdido nas profundezas da mata, como se revivesse as memórias de seus ancestrais. Desesperados, alguns moradores, incluindo meu próprio tataravô, a procuraram. Ela disse que a floresta estava descontente, que o equilíbrio havia sido quebrado e que exigia um tributo para restaurar a vida e a saúde da cidade. Um nó se formou na garganta de Elias. Ninguém sabia o que fazer. Então, meu tataravô, com seu próprio filho morrendo, foi até Malvina novamente. Ela lhe deu instruções confusas, algo sobre presentes para a terra e purificar a água. Meu tataravô, em seu desespero, interpretou isso como a necessidade de um sacrifício. Seus olhos úmidos encontraram os de Lia. Ele ofereceu o brinquedo de madeira mais amado de seu filho, deixando-o na base daquela árvore com os objetos que vocês viram. E seu filho, ele melhorou. A doença começou a recuar em Vale Sereno. As colheitas voltaram a prosperar. A bênção foi atribuída ao sacrifício. Os adolescentes ouviam em silêncio, chocados com a confissão, a verdade se desenrolando de uma forma muito mais complexa e trágica do que esperavam. As pessoas de Vale Sereno, tomadas pelo medo e pela superstição, começaram a acreditar piamente na velha e na necessidade do tributo. Mas a ideia de sacrificar uma criança era impensável mesmo para eles. Então, a geração seguinte encontrou uma solução, uma farsa. A cada 7 anos, uma criança seria perdida na floresta por um tempo, mantida em segurança, alimentada, mas escondida, para que a floresta pensasse que sua demanda havia sido atendida. Eu sou o último dessa linha, o responsável por cuidar deles. É um fardo que carrego desde muito jovem. Elias olhou para o menino na gaiola com uma dor que não cabia em si. A velha Malvina se foi há muito tempo, mas a tradição, o medo e a culpa continuam. É a nossa forma de proteger Vale Sereno. Quem tenta questionar é afastado ou desaparece de vez, não na floresta, mas da cidade. A comunidade se encarrega de silenciar as perguntas. O segredo é um pacto, passado de geração em geração, feito de medo e desespero. A frase final de Elias, a comunidade se encarrega de silenciar as perguntas, enviou um arrepio pela espinha dos adolescentes. Não era apenas uma pessoa, mas toda uma cidade, vivendo uma mentira coletiva, protegendo-se de algo que eles não entendiam, mas que parecia ter funcionado. Lia olhou para o garoto na gaiola, depois para Elias e finalmente para seus amigos. Não podemos deixar isso continuar. Temos que libertar essa criança e quebrar essa farsa. Mas não podemos arriscar a vida dele, nem a nossa. Não ainda. Mateus, embora ainda assustado, sentiu a indignação tomar conta. Sim, isso é errado. Mas como, Lia? Como vamos mudar isso sem que a cidade inteira se volte contra nós? Clara, no entanto, ponderou. Esperem, se a cidade inteira está envolvida, ou pelo menos aterrorizada o suficiente para manter essa farsa, revelar a verdade pode ter consequências desastrosas. Elias disse que quem questiona desaparece. E se a mentira for de fato a única coisa que os protege de algo real? A doença. Precisamos entender a doença primeiro. Tiago, o mais observador, apontou para os brinquedos na base da árvore e para o cheiro peculiar no ar. Os objetos, a praga, a velha curandeira, tudo se conecta a um ponto. O sacrifício pode ser uma interpretação errada de algo que era uma tentativa de cura. Se o medo é tão grande, significa que algo terrível deve ter acontecido para iniciar essa crença tão forte. O grupo estava dividido. Revelar a verdade poderia quebrar o ciclo de medo e engano, mas também poderia expor a cidade a um perigo desconhecido, ou à fúria de uma comunidade que protegeria seu segredo a qualquer custo.
Manter o silêncio significava perpetuar a mentira e permitir que outra criança fosse sacrificada em 7 anos. Lia tomou a decisão. Não vamos revelar a verdade à cidade ainda. Não podemos colocar o menino e a nós mesmos em risco sem entender tudo. Vamos levar essa criança de volta para a família dela, sem que Elias precise fazer isso. E então, vamos investigar mais a fundo a história da doença, os escritos de Malvina e o porquê esse segredo se tornou tão arraigado. Se há um perigo real, precisamos entendê-lo antes de expor a cidade e potencialmente desencadear algo pior. Elias, surpreso, olhou para Lia, uma ponta de esperança surgindo em seus olhos cansados. Vocês vão me ajudar a tirá-lo daqui e guardar meu segredo por enquanto? Vamos, Lia confirmou, olhando para seus amigos. Mateus e Tiago assentiram. Clara, embora relutante, concordou. Eles precisavam de mais informações antes de jogar Vale Sereno no caos. Com a ajuda de Elias, os adolescentes conseguiram abrir a gaiola e acalmar o menino aterrorizado. Eles o cobriram com uma manta e começaram o longo e cauteloso caminho de volta para Vale Sereno, sob o véu da noite. A floresta, que antes sussurrava apenas lendas sombrias, agora guardava uma verdade ainda mais complexa e perigosa. Os adolescentes haviam mergulhado fundo demais no mistério para simplesmente se afastar. A lenda da criança perdida não era um conto de fadas sombrio, mas uma teia de segredos e medos humanos que eles estavam prestes a desvendar. Com o menino, são e salvo, discretamente devolvido à sua família sob a desculpa de ter sido encontrado desorientado por caminheiros na floresta, Elias sentiu um alívio imenso. Aquele ciclo havia sido quebrado, mas a mentira continuava. Lia, Mateus, Clara e Tiago agora carregavam o peso do segredo de Vale Sereno, e a urgência de desvendá-lo completamente era palpável. A adrenalina da fuga noturna deu lugar a uma determinação fria. A investigação dos adolescentes mergulhou mais fundo nos mistérios da cidade. Clara, com sua paixão por livros e sua metodologia quase acadêmica, tornou-se a arqueóloga dos fatos. Ela mergulhou nos poucos arquivos da pequena biblioteca municipal, nos registros paroquiais e nos velhos jornais empoeirados. Encontrou relatos esparsos, mas consistentes, de uma praga que afetou principalmente as crianças no século anterior, coincidindo exatamente com a época dos primeiros desaparecimentos registrados. Os sintomas eram sempre os mesmos: febre alta, delírios e, peculiarmente, um enfraquecimento rápido que parecia sugar a vitalidade das vítimas, deixando-as com uma aparência cadavérica. Tiago, com sua discrição e sua habilidade de se misturar, tornou-se o historiador oral. Ele passou dias conversando com os mais velhos, oferecendo ajuda em tarefas simples e ouvindo pacientemente as histórias, muitas vezes contraditórias, sobre a bruxa da floresta. Ele descobriu que Malvina não era apenas uma eremita, mas uma curandeira de renome entre os povos da montanha vizinha, dotada de um conhecimento incomum sobre ervas e plantas da Mata dos Sussurros. Contavam que, após a praga, Malvina havia se tornado ainda mais reclusa e que, curiosamente, nenhuma criança que seguia suas instruções, como colocar pequenos objetos em locais específicos na base de certas árvores ou beber de nascentes específicas, havia sucumbido à doença ou que haviam se recuperado milagrosamente. Mateus e Lia, por sua vez, concentraram-se na pesquisa de campo. Com a ajuda de Elias, que agora confiava neles cegamente e via neles a chance de redenção, eles exploraram as áreas mais densas da Mata dos Sussurros, guiados pelas anotações que Tiago conseguia extrair dos mais velhos sobre os locais visitados por Malvina. Foi Mateus quem, ao limpar o musgo de uma pedra antiga, perto de uma fonte de água cristalina e isolada, acidentalmente tropeçou em algo escondido sob uma camada espessa de folhas e detritos. Era uma pequena caixa de madeira escura, envelhecida pelo tempo, mas com um fecho de metal ainda intacto.
Dentro da caixa, encontraram vários cadernos de couro, repletos da caligrafia fina e intrincada de Malvina. Não eram grimórios de feitiços ou rituais sombrios. Eram diários de observações botânicas meticulosas. Malvina havia catalogado a flora e a fauna da Mata dos Sussurros, e, em particular, as propriedades de uma planta rara que crescia apenas perto de certas nascentes. Uma pequena flor de pétalas azul-violeta que ela chamava de Flor da Calma. As anotações de Malvina eram uma revelação chocante. A Flor da Calma, em doses controladas, era um potente analgésico, febrífugo e um antídoto natural que acalmava o sistema nervoso e combatia inflamações graves. No entanto, ela também advertia que, se a planta fosse pisoteada ou as nascentes onde crescia fossem poluídas, seus esporos seriam liberados no ar. Esses esporos causavam fraqueza extrema, tosse severa e, em casos graves, suprimiam o sistema imunológico, tornando as crianças extremamente vulneráveis a doenças respiratórias e febres. A praga que Vale Sereno havia enfrentado não era uma maldição, mas uma contaminação ambiental. A verdade se desdobrou diante deles, fria, científica e devastadoramente humana. A praga foi causada pela própria expansão da cidade, o desmatamento imprudente para novas construções e o uso de métodos rudimentares de descarte de resíduos haviam pisoteado e poluído as áreas onde a Flor da Calma crescia abundantemente, liberando seus esporos tóxicos. Malvina, como curandeira e conhecedora profunda da floresta, havia descoberto a verdadeira causa e a forma de combatê-la, seja com a própria planta em doses controladas ou, mais importante, evitando a contaminação das nascentes. Mas a cidade, na ignorância, no desespero e na superstição, havia interpretado suas instruções sobre oferendas e locais sagrados, como rituais de sacrifício para apaziguar uma criatura imaginária. O sacrifício de uma criança e os objetos oferecidos na floresta eram, na verdade, os locais onde Malvina tentava proteger ou tratar as crianças afetadas, usando os elementos que os adultos, em seu medo e desespero, transformaram em uma lenda sombria. A cada 7 anos, o ciclo da planta ou a vulnerabilidade renovada da população causava um novo surto, e a farsa dos desaparecimentos se repetia, alimentada pelo medo e pela falta de conhecimento científico. A lenda da criança perdida não era sobre um monstro ancestral ou uma bruxa cruel, mas sobre a ignorância humana e o poder devastador de um segredo mal interpretado, passado de geração em geração pelo terror. Com essa verdade irrefutável em mãos, os diários, as análises de Clara sobre as doenças, as observações de Tiago sobre a flora e o testemunho de Elias, os adolescentes retornaram a Vale Sereno. A decisão de Lia de não expor a cidade precipitadamente se provou crucial. Eles não confrontaram os adultos com acusações raivosas, mas com evidências sólidas e uma solução. Clara e Lia apresentaram os diários de Malvina ao conselho da cidade, explicando a ciência por trás da doença e as propriedades da Flor da Calma. Tiago mostrou mapas detalhados das nascentes e das áreas de contaminação. Mateus, com sua força, ajudou a organizar a comunidade para proteger as nascentes, criar zonas de preservação e replantar a Flor da Calma em áreas seguras e controladas, para que pudesse ser usada para fins medicinais, se necessário, sem risco de contaminação. Elias, o guardião do segredo por tanto tempo, foi a figura central na aceitação da verdade. Ele, que havia vivido com a culpa e o medo por décadas, sentiu um alívio imenso ao finalmente se libertar do peso daquela farsa. Sua confissão e seu testemunho validaram as descobertas dos jovens, usando sua influência para convencer os mais céticos entre os mais velhos. A princípio, houve resistência, negação. O medo era profundo, enraizado por gerações, e a ideia de que haviam enganado a si mesmos e a seus filhos era difícil de aceitar.
Mas a lógica das evidências, a promessa de um futuro sem a sombra do sacrifício e a liderança calma dos adolescentes e de Elias começou a prevalecer. Os moradores de Vale Sereno, lentamente, começaram a entender que a criatura da lenda não vivia nas árvores, mas havia nascido de seus próprios temores, da falta de conhecimento e da interpretação equivocada da realidade. O ciclo dos desaparecimentos foi finalmente quebrado. A comunidade, agora com uma nova compreensão de sua floresta e de si mesma, começou a reconstruir a confiança, não na superstição, mas na ciência, na precaução ambiental e na cooperação. As crianças de Vale Sereno puderam brincar livremente, sem a sombra de um monstro à espreita. E a Mata dos Sussurros, antes um lugar de temor, tornou-se apenas uma floresta, com seus próprios mistérios naturais, mas sem a mancha de uma lenda criada pelo medo e pela ignorância humana. Lia, Mateus, Clara e Tiago, que haviam ousado questionar o inquestionável, se tornaram os verdadeiros guardiões de Vale Sereno, não de um segredo sombrio, mas de um futuro de verdade, esperança e um entendimento mais profundo da relação entre o homem e a natureza. A lenda havia morrido, mas a sabedoria que dela nasceu floresceria por muitas gerações.